O tema da minha mensagem de hoje é o poder da visão. O poder da visão. Muitas pessoas na vida não rompem. Tem muitas pessoas que parece que estão presas, não avançam na vida. E olha, não são porque não têm talentos, ou às vezes porque não têm o favor de Deus. A razão que muitas pessoas... Muito bem, então muitas pessoas não avançam, estão amarradas, estão presas, não recebem o melhor de Deus, porque a sua visão é limitada. As suas visões são limitadas. Eles não se veem realizando os seus sonhos, eles não se veem prosperando. Muitos entre nós não se veem sendo abençoados. E você, presta atenção no que eu vou te dizer. Você só vai avançar, conforme você vê. Todos nós temos uma visão de nós mesmos. Você tem uma visão da sua casa, da sua família, da sua vida. Você tem uma visão do seu futuro. Agora, a grande questão, a grande pergunta é: qual é a imagem, qual é a visão que você tem da sua vida e do seu futuro? Como você se vê? Se você se vê subindo, avançando, rompendo os obstáculos, vivendo uma vida abundante, ou você se vê uma vida derrotada, uma vida limitada, uma vida que não vive momentos abençoados, bons momentos, a imagem, presta atenção, a imagem que você permite entrar na sua mente vai determinar a vida que você viverá. A imagem que você permite entrar no seu coração vai determinar a vida que você viverá. Você precisa de proteger a sua visão. Você precisa de guardá-la. Se a sua visão for limitada, a sua vida também será limitada. Deus está interessado muito em nossa visão. 7 vezes o Senhor pergunta nas Escrituras: o que você vê? O que vês? Ele pergunta: o que você está vendo? Então, antes dos nossos sonhos acontecerem, você precisa de ver esse sonho sendo realizado no seu coração. Você precisa de vê-lo. Você precisa tirar uma foto disso, uma imagem das coisas que você está buscando, daquilo que você está sonhando. Porque antes de ter a vitória, você precisa de ver isso acontecendo na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a imagem, ou as imagens que você guarda no seu coração, que você recebe, ela só não vai para o seu espírito, mas ela também vai para o seu subconsciente. E uma vez que essa imagem que eu tenho da vida, da minha família, do meu futuro, está lá no meu subconsciente, sem pensar, você vai mover nessa direção. Você vai mover sempre das imagens que estão lá no seu subconsciente. Por isso que é muito precioso, é muito importante, temos esse processo de cura da alma, porque tem coisas que estão lá no subconsciente que foi colocado há muitos anos atrás, na minha infância, na minha adolescência. Então muitas pessoas, muitos irmãos, infelizmente, têm uma imagem negativa em sua mente, tem uma imagem negativa lá no seu subconsciente. Eles se veem fracos, se veem derrotados, muitos se veem inferiores, muitos se veem sempre com uma visão negativa da vida, de si mesmo, e diz assim: parece que nada de bom acontece comigo, é sempre luta, é sempre difícil, parece que as coisas não rompem. Eles nunca se sentem bem consigo mesmo. Já viu pessoas assim? Que eles não se sentem em paz, não se sentem bem consigo mesmo. E a razão é porque elas têm uma imagem errada de si mesmo. É por isso. Você então precisa de mudar essas imagens para você ter vitória. Você precisa começar a mudar essas imagens. Você precisa se ver como Deus vê, a maneira que Deus vê, como Deus te olha, como Deus te vê. Ele te vê abençoado, Deus te vê próspero, Deus te vê saudável,
Deus olha para você e vê forte, Ele vê talento, Ele olha para você e vê vida bem-sucedida. Mas parece que tem sempre algo contra você, tem sempre algo que impede, parece que tem sempre algo que levanta contra a sua vida. Mas se você se vê como Deus te vê, você vai caminhar na direção da bênção de Deus. Se você se vê dessa maneira, porque a nossa imaginação, nosso pensamento é incrivelmente poderoso, é muito poderoso. Depois que você tira uma imagem da vida, do que você está vivendo, seja boa ou ruim, depois que você tira essa imagem, isso vai conduzir você para esse caminho. Então, se você tem uma visão errada das coisas, você vai por esse caminho. Você vai seguir a imagem que está aí no seu coração. Médicos americanos fizeram uma pesquisa, fizeram um teste, fizeram uma experiência com pessoas que precisavam operar o joelho. Tinha um problema na articulação do joelho, tinha que limpar, tinha que operar o joelho. E esses médicos, com permissão da família, eles pegaram um determinado grupo de paciente, 2 grupos de paciente, e num determinado grupo, eles não fizeram a cirurgia de fato. Foi combinado, a família estava ciente disso, então, num determinado grupo, eles não fizeram nada. É claro que eles deram anestesia, fizeram uns furos no joelho, porque quando a pessoa acordou, ele achou que tinha sido operado, que tinha feito a cirurgia completa. Interessante que 2 anos depois, esses pacientes que fizeram a falsa cirurgia estavam completamente sem dor, não tinha mais dor. E não é só isso, nos exames médicos, eles estavam curados. Quando os médicos examinaram, ele estava completamente curado. Qual foi a conclusão dos médicos? Eles tiveram uma conclusão dizendo assim: como o cérebro, como a mente imagina, como eles imaginaram que o joelho estava operado, estava melhor, aconteceu como eles imaginavam. Então, o que esses médicos fizeram foram só trocar a imagem da mente daquelas pessoas que aparentemente estavam enfermas, e estavam mesmo com enfermidade, mas porque o cérebro, porque a mente acreditou que tinha sido operado e que ele estava bem, eles assim ficaram bem. Como que isso funciona, querido, na prática? Como que isso funciona na minha vida? Você pode não estar se sentindo bem, pode ser que você não está em momentos bons, mas se você concordar com Deus, se você concordar com Ele e conseguir ver a imagem que Deus tem de você, se você conseguir ver a imagem de alguém abençoado, escolhido por Deus, separado por Deus, você avançará nessa direção. É assim que funciona. Seu cérebro vai dizer, sua mente vai dizer assim para você: ei, levanta, vamos, caminha, anda, vamos romper. As pessoas perguntam para mim, como vai? Eu sempre respondo com essa palavra: estou rompendo, estou avançando. A situação pode não ser boa, ou pode não parecer boa, mas se você se vê como Deus se vê, você não ficará em derrota, você não descerá, você subirá, você crescerá, você será abençoado, você vai se sentir forte, saudável, abençoado, cheio de energia, cheio de vitalidade, se você conseguir ver como Deus te vê. Seus sonhos, o seu sonho, pode parecer impossíveis. Tem alguém entre nós que pode ter sonhos que tem muito tempo, que você não alcança, você não consegue vencer, você não consegue alcançar. Mas hoje, essa noite, eu estou pedindo a você, em nome de Jesus, olhe para a vida com os olhos de fé, com os olhos da fé. Se veja
Se veja dessa maneira. Eu não sei como que você está, mas com certeza Deus tem uma mensagem para o seu coração. Como que você está? Olha para a sua família como uma família abençoada, como um marido abençoado, uma esposa abençoada, filhos abençoados. Os que não são casados, olha para a sua vida e se veja casados. Se veja crescendo ministerialmente, se veja crescendo financeiramente, se prosperando. Quando você vê os seus sonhos se realizando, quando você vê assim, todas as forças invisíveis do céu irá conspirar a seu favor. É assim que funciona a vida cristã. Paulo diz que nós devemos transformar a nossa mente. Temos que mudar aquilo que nós estamos pensando, tem que mudar a imagem daquilo que nós estamos alimentando, estamos recebendo, e está impregnado em nossa vida. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus deu a ele uma promessa, que ele seria pai de uma grande nação, ou de muitas nações. No natural parecia impossível. Abraão tinha mais de 80 anos, e não tinha filhos. Mas impressionante como Deus faz as coisas. Deus falou para ele que ia fazer, Deus deu a ele a promessa, mas Deus fez algo mais. Deus deu a ele uma imagem, deu a ele uma foto, para que ele pudesse se olhar. Deus chamou Abraão e falou: sai da tua tenda, vem aqui para fora, olha para o céu, olha para o céu. Veja quantas estrelas você pode contar, veja quantas estrelas tem aí, pois assim será a tua descendência. Dizem que daquela região no Oriente, onde Abraão estava, conseguia e consegue se ver 6.000 estrelas. E é impressionante, porque na palavra de Deus existe 6.000 promessas. A mesma quantidade que Abraão pôde ver. O que Deus estava dizendo? O que Deus está querendo dizer com isso? Qualquer promessa que tenha na palavra de Deus, qualquer promessa que você tenha a visão, que você consegue ver, Deus falou: eu vou fazer acontecer. Vai acontecer na sua vida. Se você vê, vai acontecer. Deus disse para Abraão: vai até a praia, veja a areia na praia, no mar. Assim será a sua posteridade, assim será a sua parentela. Por que Deus fez isso? Por que Deus deu essa imagem para Abraão? Porque Deus sabia que haveria momentos na vida de Abraão que parecia que as promessas estariam muito longe, estariam inalcançáveis. Deus sabia disso, que Abraão poderia ficar desanimado, que Abraão poderia desistir, pensar: não, isso nunca vai acontecer. Não, como que eu vou alcançar isso? De que maneira que eu vou alcançar isso? Aí Abraão saía para fora, olhava para o céu, e ele via as estrelas, e isso renovava a sua fé no seu coração. Ele percebia, ele via isso no céu, as estrelas, e ele lembrava da promessa, e ele sabia: eu posso ver e vai acontecer. Vai acontecer. Pela manhã, quando Abraão tivesse os pensamentos assim: é tarde demais, está velho demais, não dá para isso não, você não vai conseguir, é difícil demais. Será que você ouviu mesmo a Deus? Você acha que você não ouviu Deus direito? Esse negócio aí não vai acontecer, não tem jeito. Abraão descia até a praia e olhava para a areia do mar, e ele via a imagem que Deus tinha falado para ele, e aí a fé no coração dele era renovada, era restaurada. Assim como Abraão, haverá momentos na nossa vida que parece que as coisas estão muito difíceis, inalcançáveis. Haverá momentos na nossa vida que nós vamos olhar para a vida e vamos falar: como que eu vou vencer isso? Como que eu vou romper isso? Como eu vou alcançar o meu sonho? Tem tempo demais, eu esperei muito tempo, a saúde parece que não está boa, estou sentindo muito bem. Às vezes você não tem os recursos necessários, às vezes você não tem as conexões necessárias para isso acontecer.
E às vezes você pode desanimar, e às vezes você pode até pensar, e alguns até desistir. Não, por favor, não faça isso. Assim como Abraão, você precisa buscar a imagem que Deus te deu. Qual foi a imagem que Deus te deu para a sua vida? O que você tem recebido de Deus? Quais são as coisas que Deus tem colocado no seu coração? Você pode ver? Você consegue ver? Você é saudável? Você é forte? Você consegue ter uma imagem de ver as suas situações, os seus problemas sendo resolvidos? Você consegue olhar para a sua vida e falar, não, peraí, esses problemas vão ser todos resolvidos. Você consegue olhar para a sua vida, para a sua família e ver sua família restaurada, abençoada, prosperando, avançando? Você consegue ter uma imagem disso? Pois a visão vai encorajar você. A visão certa vai levantar você. Deus está dizendo hoje o que ele disse para Abraão. Presta atenção. Se você puder ver, ele está dizendo, eu farei. Se você ver, eu farei. Se você tiver uma visão, eu farei tornar realidade na sua vida. Amém. Eu vi um testemunho de uma irmã solteira, e ela não se via sendo feliz solteira. Ela achava que a única maneira para ela ser feliz seria casar. E o pastor fez de tudo para mostrar para ela, para tentar convencê-la, para encorajá-la, mas nada mudava a situação. Tudo que o pastor dizia entrava no ouvido e saia no outro. Ela não alimentava, ela não recebia essas coisas. As palavras não tinham poder, impacto sobre a vida dela. E ela estava muito triste, muito deprimida. Não conseguia ter esperança, ver uma luz no fim do túnel. Quando a nossa visão é negativa, a nossa vida segue a mesma direção. Se a sua vida você enxerga tudo negativo, sua vida vai seguir nessa direção. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes as coisas são muito difíceis. Mas, por favor, tem uma coisa que você não pode ter. É pena de si mesmo. Não faça isso. Não tenha pena de si mesmo. A vida pode não ser justa, às vezes. Às vezes tem momentos que eu falo, Deus, o que a gente pode fazer com essa situação? Parece não é justa. Mas eu quero te dizer algo hoje, essa noite. Deus é justo. Deus é justo. E os planos de Deus, presta atenção, acredite nisso, receba essa imagem hoje no seu coração. Os planos de Deus para a sua vida não podem e não vai ser frustrado. Mesmo que você tenha cometido erros, mesmo que você tenha cometido falhas, mesmo se a situação é por causa de algo que você fez, você precisa de ter uma nova visão hoje, em nome de Jesus. Você precisa renovar isso. E essa irmã, chorando, e dizendo, e falando com o pastor, todas as razões, porque ela nunca ia ter uma pessoa na vida dela, que ela nunca ia ter uma família. Por quê? Porque já tinha passado a idade, porque ela não era atraente, e etc, e etc, e etc. Aí o pastor pediu para ela fazer algo interessante. O pastor falou para ela assim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um porta-retrato, sem imagem, sem foto, e vai colocar na cabeceira da sua cama. E todas as vezes que você olhar para esse porta-retrato, para essa moldura, você vai enxergar pela fé a imagem da pessoa que Deus preparou e reservou para você. E ela, num ato de fé, pegou o porta-retrato e colocou lá. Todas as vezes que ela olhava para o porta-retrato, ela começava a agradecer a Deus. Ela falava, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está cuidando de mim. Obrigado porque em nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor está preparando a pessoa certa para a minha vida. Sabe o que aconteceu?
Ela mudou a imagem de derrotada, de não atraente, de solitária, de deprimida. Ela começou a se ver linda, abençoada, feliz. 3 anos depois, ela apareceu lá com o pastor, ela estava na igreja, claro, mas ela foi de novo lá no pastor, chorando compulsivamente. Mas dessa vez não era lágrimas de tristeza, era lágrimas de alegria. E ela falou assim: pastor, esse homem aqui é o que eu vi lá na imagem, lá na foto. E sábado nós vamos casar. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim que o nosso Deus é. Seu coração tem que estar cheio de esperança, cheio de vida. A minha pergunta é: o que está no seu porta-retrato? O que você vê quando você olha para a sua vida? O que você vê quando você olha para o seu futuro? O que você está vendo? Você está falando assim: já cheguei nos meus limites, já fiz de tudo, eu sei que não vai ter jeito de eu ser bem sucedido, eu já vi que não vai, eu sempre estarei sozinho, sozinha, eu já tentei parar com esse vício e eu não consigo vencer. Deixa eu te dizer uma coisa, isso vai prender você. Você vai ficar parado onde você está, não vai romper, não vai avançar. Você precisa mudar esse quadro, você precisa mudar essa imagem, colocar lá uma foto nova, uma imagem nova. Começa a se ver forte, saudável, bonito, abençoado. A sua vida não vai mudar, presta bem atenção nisso. Sua vida não vai mudar enquanto você não mudar a imagem que tem dentro de você. Como você enxerga a vida não vai mudar enquanto você não mudar a imagem. Você precisa de mudar o quadro, a moldura da sua vida. Tem que colocar lá uma foto nova, amém? Começa a ver assim. A nossa vida vai seguir a nossa visão. A sua vida vai... Por isso que é importante você ver as coisas da maneira certa. Se você tem uma visão pequena, sua vida será pequena. É assim que vai ser. Sua vida vai seguir isso. Mas se você permitir que a semente da grandeza de Deus enraize no seu coração. Pastor, mas qual semente? Que semente? Aqui mesmo, hoje, você está recebendo uma semente. E eu estou falando para você, eu estou jogando uma semente celestial no seu coração. Você recebe essa semente aqui no culto, recebe essa semente lá na célula. E se você receber essa semente de Deus no seu coração, e permitir que ela cresça, que ela enraize no seu coração, você vai alcançar coisas impossíveis, inalcançáveis. Deus levará você a lugares que você nunca imaginou que iria. Porque é isso que eu tenho vivido diante de Deus. Experiências inexplicáveis. Lembre quando nós começamos a igreja? Quando nós alugamos aquele esqueleto lá que tinha os postes e o telhado. E aí nós começamos os cultos, o primeiro culto cortou energia, não tinha nem energia. Nos bancos de tijolo e tábua. Foi assim que nós começamos. E Deus estava trazendo coisas grandes, e eu falava disso para os irmãos, eu falava disso para a igreja. Alguns falavam assim, está ficando louco. Olha, nunca falei sobre isso, mas eu fui muito criticado. Muitos
pastores em Rio Verde zombavam de mim quando a gente estava começando a igreja. Não foi um não, foram vários. E eu sei porque eu tinha trabalhado na formação do conselho de pastores, e aí ouvi os bochichos, um falava para mim, fulano falou que você está sonhando alto, que loucura. E falavam um monte de coisas, para não falar coisas que eles falavam muito piores. Mas nós não olhávamos para a vida cristã, para a vida que Deus tinha nos levado e tinha nos colocado de uma maneira natural. Não olhava de maneira natural. Nós olhávamos com os olhos da fé. E é assim que é vivida a vida cristã. E o meu desafio hoje é para que você olhe para a sua vida com olhos da fé. Hoje, nós estamos vivendo algo muitas vezes maior do que aquilo que nós víamos, daquilo que nós falávamos, daquilo que nós sonhávamos. Muito maior. Porque isso é o que Deus faz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquele que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele superou tudo isso, superou. E alguns hoje de vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, se vocês colocassem uma foto nova no porta-retrato, na moldura da sua vida, você veria uma nova experiência, uma nova vida. Eu dou minha vida nisso. Se você mudar essa imagem que você vê, que você tem, para a imagem que Deus estabeleceu, você não precisa saber como que isso vai acontecer. De que jeito, pastor? Como vai acontecer isso? Não, você não precisa saber isso. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Você só precisa caminhar. Um toque do favor de Deus muda a sua história. Muda a sua vida. Uma situação, uma impossibilidade, de repente, uau, aconteceu. Agora é real. Deus fez. Deus mudou. Tem um ditado que diz assim: se você pode ver o Deus invisível, você pode fazer o impossível. Você precisa de crer nisso. Toda a vida da igreja só é possível vivê-la no milagre. Não é possível viver a vida da igreja se não for viver o milagre. Não dá para viver a vida no natural. Não vai romper, não vai acontecer. Você precisa ter uma imagem que vai alimentar o milagre de Deus na sua vida. Amém? A última conquista que nós tivemos aqui, assim, todos os dias, tem experiências assim, para contar, são muitas. Financeiras, então, nem se fala. Tem dia que nós temos que pagar alguma coisa, que o cheque vai voltar, que vai cortar, que vai cancelar, que não vem, que não vai. De repente chega alguém e fala assim: vim trazer uma oferta, vim trazer um dízimo. E exatamente, meu Deus, são coisas incríveis. Mas a última aquisição do Eldorado, eu já contei algumas vezes, você conhece a história, mas eu estava com a minha esposa, nós andando por Rio Verde inteiro, ligando um monte de telefone. Quando nós passamos lá no Eldorado, quando eu vi aquele terreno imenso, eu saltei do carro e eu disse: é aqui. E a minha esposa: como que você tem certeza? Eu estou vendo aqui o prédio, olha o tamanho, é isso que nós precisamos. Estou vendo o estacionamento, estou vendo o prédio, estou vendo as coisas acontecerem aqui. Tudo que Deus nos deu, primeiro Ele nos deu uma imagem. É assim que funciona. Depois aconteceu o fato. A realidade é que ele tornou-se real. Você tem sonhos aí para que Deus possa transformar em realidade? Qual é o sonho? Formar, estudar, prosperar, ser saudável, ter uma família, viver a família abençoada, uma família alegre, um casamento que vale a pena ser vivido, livre dos vícios, das prisões, livre de todas as mazelas da vida.
Olha, tem uma coisa que nós precisamos ser livres. Tem uma coisa que nós precisamos ser livres. Tem pessoas que só veem as coisas ruins. Já viu assim? Já viu pessoas que só enxergam, tudo que ele enxerga é ruim? Ele olha para a família dele, está ruim. Ele olha para a célula, está ruim. Ele olha para o trabalho, está ruim. Só vê defeito. Ele olha para a vida da igreja, está ruim. A célula está ruim. O louvor está ruim. A palavra está ruim. Eu não sei. Você precisa mudar. Você tem que mudar. Por que você é assim? Por que você só enxerga o ruim da vida? Porque tudo tem um lado ruim mesmo. Mas os olhos dele só conseguem ver as coisas ruins. Não vê nada de bom. Não enxerga as coisas boas. Tem uma história de uma mulher muito doente. Ela estava com câncer no fígado. Estava pesando 40 quilos, pálidas, e os médicos disseram: ela pode ir para casa, porque não tem jeito, ela vai morrer. O testemunho dela, ela conta que ela olhou no espelho, e o espelho falou para ela como se ela estivesse olhando para a morte. Ela olhou e só viu morte. Ela fez algo impressionante, ela fez algo interessante. Ela colocou pela casa toda fotos de um tempo que ela era saudável, de um tempo que ela tinha saúde, tinha vida. Ela colocou na cozinha, colocou na sala, no quarto, no banheiro, no espelho. Ela queria tirar essa imagem de morte da mente e do coração dela. Ela colocou imagens de tempos abençoados. Por toda a casa que se olhava, via imagens dela saudável, dela forte, dela abençoada. E essas imagens entrou no coração dela. Hoje, 31 anos depois, ela está como ela se via lá nas fotos. Completamente saudável, completamente curada. Diga amém. Às vezes a vida quer nos derrubar, não é? A vida, nós precisamos vencê-la sempre, todos os dias. Por isso que eu sempre falo, rompendo, vencendo. Porque a vida quer nos passar a perna o tempo todo. A vida quer nos derrubar. A vida tenta, as coisas desse mundo, apagar o fogo que Deus acendeu no nosso coração. Existe um fogo aí, porque você tem esse fogo. Você recebeu esse fogo. Só por você estar aqui, eu sei que um dia uma chama de Deus acendeu em você. Claro que sim. Tem um fogo aí. Tem um fogo que Deus colocou aí. E a vida quer oprimir esse fogo, quer apagar esse fogo. Quer trazer derrota. Através das decepções, através de momentos ruins, junto de pessoas desanimadas. Você quer ir para um caminho ruim, é você andar com uma pessoa desanimada. Anda com uma pessoa que está sempre para baixo. Eliseu andou com Elias e recebeu porção dobrada. Josué andou com Moisés, entrou na terra prometida. Sansão andou com Dalila, foi parar onde? Então, às vezes, situações e pessoas querem nos barrar, querem nos impedir. E, infelizmente, tem muitas pessoas no nosso meio, no meio da vida da igreja, pensando e vivendo uma vida medíocre, mediana. Perdendo a plenitude de Deus, aquele que Deus reservou para você. Infelizmente, alguns entre nós têm uma visão pequena, curta. Deus tem algo muito maior. E é por isso que você vem aqui, para você ouvir isso, para você receber essa palavra. Deus tem algo muito maior, muitas vezes maior do que você está vivendo. Mas você não pode permitir que o ambiente, que as situações, as decepções, coloque limite na sua vida,
impeça você de avançar, de romper. Você precisa de aplicar a visão de Deus no seu coração. Deus quer que você vá além. Entre nós tem muitas pessoas que têm sonhos, que sonham com algo grande. Algo que você não tem condição de pagar, algo que você não tem condição porque você não tem qualificação, algo que é necessário o favor de Deus, que é necessário o milagre de Deus, glória a Deus, porque é aí que Deus entra. Tem uma visão grande para que a sua fé possa abrir, que você possa ter uma visão em que a sua fé pode ser aplicada, pode funcionar. Eu ouvi a história de um sapinho. Esse sapinho nasceu num poço, numa cisterna. Ele morava lá com a sua família e ele vivia muito bem. Lá embaixo, no poço, ele se via feliz. Todo dia ele nadava naquela água, mergulhava, e ele pensou assim: como que minha vida é boa? Eu tenho toda a água do mundo para eu viver com a minha família. Olha que coisa boa, que alegria. Quando esse sapinho ficou um pouquinho mais velho, ele viu que tinha uma luz lá em cima no topo do poço. Então ele, com muito esforço, foi subindo pelas beiradas assim, com muita cautela, até chegar lá em cima. Quando ele chegou na lateral do poço, ele olhou por cima, e o que ele viu foi um grande lago. E ele ficou assim, pensando: não posso acreditar. Ele ficou assim, ensapado. Ele ficou tão maravilhado com aquilo. Ele falou: como que pode um negócio desse? E aí ele pulou um pouco mais e chegou no mar. E ele viu milhares e milhares de quilômetros de água que ele jamais podia imaginar. E aí ele percebeu que a visão que ele tinha era muito limitada, era pequena. Ele pensou que tinha tudo, mas é que ele tinha era uma gota daquilo que Deus reservou para ele. Deus tinha muito mais, Deus queria muitas coisas muito maiores. Os sonhos de Deus para a sua vida é muito maior. É muito maior. É muito maior. A vida que Deus preparou para mim, para você, para nós, é uma vida extremamente gratificante. É uma vida de alegria, é uma vida de realizações, muito além do que você possa imaginar. Mas às vezes você ainda não tocou na superfície daquilo que Deus tem preparado para você. Muitas vezes, muitos de nós, às vezes estão vivendo como aquele sapinho. Está igual. Estão fechados no nosso próprio poço, dentro da nossa própria cisterna, numa visão limitada, achando que tudo que Deus tem para você é isso. Ou talvez até a nossa criação, às vezes, até a nossa formação influencia nisso. Não estou dizendo que é ruim, não. Que às vezes você teve uma infância, uma formação ruim, não. Eu estou dizendo que o que Deus preparou para você é algo muito maior. Muito maior. E eu estou pedindo que todos nós, que você hoje, como aquele sapinho lá, que você queira ir mais longe, que você queira ir mais além, sair do poço, olhar para o horizonte, olhar para a vida que Deus preparou para você, sonhar mais, pensar maior, se ver maior. Deus tem um oceano imenso preparado para cada um de nós. Amém? Olha a sua vida em volta. Olha o que Deus tem preparado. Comece a agradecer a Deus. Coloque no seu coração as imagens que Deus tem. Coloque no seu coração as imagens de Deus. Amplie a sua visão. Aumente a sua visão. Saia do poço. Comece a expandir. Pense mais longe. Pense mais além.
O que você vê pode não parecer com aquilo que Deus preparou para você. Às vezes o que você está enxergando não é nem de longe aquilo que Deus preparou. Olhe para as estrelas, olhe para o céu, veja as promessas de Deus para você. Por isso é importante você vir ao culto. Você não pode faltar ao culto. Por isso é importante você ir para a célula. Porque aqui, lá nas células, você vai encontrar pessoas que vão desafiar você a subir mais alto. Você vai ouvir irmãos desafiando a você a ir mais longe. Mas é uma coisa que eu tenho revelação de Deus nisso. Que os irmãos precisam ouvir a palavra, que eles precisam de ir para a célula, se alimentar. Mas tem muitas pessoas vivendo no nosso meio que é assim. A vida dele é assim. Trabalho, casa. Trabalho, casa. Não, tem mais uma coisa, TV, né? Trabalho, casa, TV. A TV agora tomou conta. Ele não tem atenção para a família, não tem atenção para os filhos, é TV. Semana após semana. TV, casa, trabalho, trabalho. E aí se pergunta, por que minha vida não melhora? Por que minha vida continua do mesmo jeito? Por que não tem mudança na minha vida? Eu vou dizer para você, se você deseja ampliar a sua visão, se você quer crescer em todos os aspectos na sua vida, você precisa de mudar esse ambiente de trabalho, casa, TV, trabalho, casa, TV. Tem que vir ao culto. Tem que ouvir a palavra. Tem que receber a semente que vai motivar você, que vai levantar você, que vai impulsionar você a sair do poço. Um cantor de rap estava dando uma entrevista na TV. E aí o entrevistador perguntou para ele assim, por que as suas letras de música estão cheias de violência? Você fala sempre de assassinato, de tiroteio, de assalto. Por que suas letras só falam disso? E ele disse, é porque é assim que é a vida, eu estou falando da vida. Porque a vida é assim mesmo, é assassinato, tiroteio, é uma vida sanguinária. Não é verdade. O mundo não é assim, não. O mundo dele é assim. A vida dele é assim. Mas se ele subisse um pouquinho mais alto do poço e ele pudesse olhar o que está lá fora, sem dúvida, ele veria famílias sendo abençoadas. Ele veria pessoas prosperando. Ele veria famílias criando filhos, sendo felizes, sendo abençoado, pessoas trabalhando, se divertindo, vindo ao culto, sendo abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Mas o mundo dele é aquele. O problema dele é que a visão que ele tem é limitada. E ele precisa de entrar num outro ambiente, num ambiente diferente, num ambiente que o levante. Não um ambiente que derruba, que detona, mas um ambiente que levante. Tem um pastor, ele dirige um trabalho fora do Brasil, na África, nas favelas, um orfanato. E ele dirige esse orfanato lá e ele teve uma ideia. E ele começou toda sexta-feira, ele pega as crianças do orfanato e leva para um mar, para a praia, para tomar banho de praia. E ele fica lá até o pôr do sol. E ele mostra aquilo para as crianças vê o mar, vê o pôr do sol. E ele conversa com elas sobre Deus, o que Deus fez na vida delas, que elas foram separadas e preparadas antes mesmo do ventre da mãe delas. E ele começa a falar das coisas grandes de Deus, das grandezas de Deus. E eles descobriram que essas crianças lá da favela estão superando obstáculos incríveis. Elas estão tendo a oportunidade de ir para a faculdade. Elas estão saindo da miséria, da pobreza, para uma vida de bênção. Tornaram-se, muitos deles já são grandes líderes. Provérbios 29, 18, na versão
King James diz assim: onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Não é onde não há dinheiro, não é onde não há oportunidade, não é onde não tem talento. A grande questão, o que nos limita, o que limita você, é a sua visão. É isso que limita você. Queridos, o seu futuro tem tudo a ver com o que você está vendo, com o que você está enxergando. Se veja abençoado, se veja próspero, forte, saudável, talentoso, bem-sucedido. Se vê assim, se enxerga assim. Você pode até ter passado por situações difíceis, por decepções, mas é um novo dia, é uma nova vida. Eu sei disso, que as nossas maiores vitórias ainda estão pela frente, ainda estão na frente. Coloca lá no porta-retrato da sua imaginação seus sonhos. Sonhe grande, amplie a sua visão. Eu creio nisso, eu tenho convicção nisso. Se você tiver a imagem certa na sua mente, se você tiver a imagem correta, em vez de você estar... Porque tem pessoas que parecem que não avançam, elas só retrocedem. Mas se você tiver a imagem correta, em vez de você ser puxado para baixo, alguma coisa vai impulsioná-lo para cima. Como Abraão. Mesmo que pareça impossível, inalcançável, Deus cumprirá a promessa. Um dia, em vez de ser só sonho, será realidade na sua vida. Em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero orar com você. Amém? Não vou fazer um apelo para você vir aqui, mas eu quero orar com você. Eu não posso terminar essa palavra sem orar com você. Queria que a equipe de louvor viesse, nós vamos cantar um cântico e eu vou orar com você, para que essa palavra, que a palavra de Deus, possa enraizar no seu coração e produzir frutos abençoados. Amém? Quem entre nós tem sonhos inalcançáveis, sonhos que precisa de um milagre de Deus? Aleluia, glória a Deus. Eu vou orar por você que tem sonhos que precisam de uma intervenção divina, precisa de um milagre de Deus. Vamos clamar ao nosso Deus. Quero orar para que possa mudar no seu coração a imagem que você tem da vida. Qual é a imagem que está aí no seu coração? Porque você é fruto dessa imagem. Como que você é? Quando as pessoas vão na minha sala, no meu gabinete, às vezes para alguns eu pergunto isso. É muito importante, eu pergunto por direção divina. E eu falo assim: como que as pessoas te veem? Seus parentes, seus vizinhos, os seus amigos, como que elas falam? Quando é casado, eu pergunto: como é que seu cônjuge, quais são as queixas do seu cônjuge? Como que ele te vê? Como que ele te vê? E aí eles falam coisas assim incríveis. Que eu sou difícil, que sou custosa, que eu sou birrento, que eu sou brigão, que eu sou bruto, que eu sou bruta, que eu sou mandona. É assim mesmo. E você, como você se vê? Peraí, deixa eu pensar como eu me vejo. Mas por último, a última pergunta que eu faço é: como Deus te vê? Aí muda.
Impressionante como muda. Como as pessoas se veem, muda de como Deus o vê. Dificilmente alguém fala para mim assim: nossa, eu me vejo abençoada, nossa, minha vida é uma bênção, tudo na minha vida flui, tudo está bênção demais, é assim, assim, assim. Sempre tem uma visão negativa das coisas. E eu queria convidar você hoje para mudar essa imagem negativa para uma imagem abençoada, prosperidade, família, alegria, paz, contentamento.